Pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade então aos estudos sobre história geral contemporânea e vamos ter uma aula hoje, uma videoaula baseada na primeira unidade do primeiro capítulo do nosso livro didático. Então, a unidade Guerra e Revolução e o capítulo Primeira Guerra Mundial, que começa na página 24 do livro de vocês. A ideia dessa videoaula é para poder facilitar um pouquinho o entendimento desse conteúdo, porque é um conteúdo bastante complexo e fundamental para essa etapa do ensino médio, para que vocês consigam ter uma boa compreensão desse conteúdo, apesar da distância que separa agora a gente das aulas presenciais. A Primeira Guerra Mundial é um conflito que ocorre entre 1914 e 1918. Então, é um primeiro conflito armado em escala global que nós vamos ver na história da humanidade. Porque até então as guerras elas ocorriam de maneira regionalizada. Então, eram guerras que envolviam um número reduzido de países e normalmente dentro de um mesmo continente, dentro de uma mesma região. A partir de então, a partir desse processo, esse conflito ele vai adquirir uma proporção mundial. Então vão estar envolvidos ali países além dos países europeus, né? Os Estados Unidos também, as regiões africanas, as regiões asiáticas. Então, direto ou indiretamente, a gente vai ter um envolvimento em escala mundial num conflito armado. E isso ocorre no contexto do imperialismo, principalmente a partir do ingresso da Alemanha dentro desse processo, dessa corrida por colônias e mercado consumidor nas regiões da Ásia e da África. Antes de prosseguir, preciso retomar esse processo de unificação com vocês. Então, ao contrário do que acontece com o Brasil, com os Estados Unidos, com países da América Latina, como nós vimos, né, no ano passado, o, esses países, tanto a Alemanha quanto a Itália, eles não vão ter uma guerra de independência, porque eles não vão pertencer a ninguém, eles não são colônias de ninguém. Então, eles passam por um processo diferente do que nós passamos e que conhecemos até então. São países que se unificam, né, a partir de um conjunto de reinos, a partir de um conjunto de outras unidades políticas pequenas, mas que têm em comum uma cultura, algumas vezes uma língua em comum, então eles passam a se unificar por um processo político e ser então um país só. Então nós costumamos dizer que nesses países a nação surge primeiro. Então através da nação a gente tem uma unificação política. Então são nações que surgem e dão origem ao Estado. Então vocês podem observar que a Itália, né, ela se unifica em 1870. Não existia Itália, não existia um país chamado Itália, existia um conjunto de reinos. No ano seguinte, um processo semelhante vai acontecer na região que hoje nós conhecemos como Alemanha. Então, tinham vários reinos, vocês podem observar em amarelo, né? Esses vários reinos aqui, até essa região aqui, olha, do Palatinado, tá? Não está aparecendo aqui, mas a gente tem a Renânia aqui também. Essa região foi a região de onde saíram os colonos que vieram para Petrópolis, né? Anos antes, em 1845. Então não existia nem a Alemanha. Nós falamos de colonização alemã em Petrópolis, mas na Alemanha nem existia ainda, né? O termo mais correto aí é a colonização germânica. Mas a Alemanha ela só vai surgir aqui, ó, 1871, a partir de uma ação do Reino da Prússia que já existia. Então ele passa a coordenar, unifica esses estados, né, esses reinos e outros estados independentes que existiam aqui numa coisa só. Esse processo de unificação da Alemanha ele é pautado num discurso nacionalista muito forte. Embora houvesse ali uma identificação de elementos culturais comuns, né, o que caracteriza uma nação, para manter esse povo unido, esse povo de diferentes reinos, diferentes regiões políticas, unidos então em torno de um Estado nacional, o discurso utilizado foi pautado na valorização dos elementos culturais germânicos, né? E aí tem uma diferença do que ocorreu nos outros países, que foi o excesso. O excesso, então, dessa crença de uma superioridade, uma suposta superioridade cultural desse povo. Isso aí foi muito diferente do que
os outros países que passaram por processos de unificação vivenciaram. E no caso específico da Alemanha, além dessa característica, ela motivar o fortalecimento do exército, o fortalecimento da luta por aquele novo conjunto político que estava se formando, foi a semente do que mais tarde ia ser o discurso do Partido Nazista. Então, além da superioridade cultural, passou-se também a se considerar uma superioridade racial do povo da Alemanha diante dos outros povos da Europa e do mundo, tá? No período mais adiante, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse contexto imperialista do final do século XIX, quando a Alemanha e a Itália surgem enquanto países, vão se formar um esquema de alianças. Por quê? Nessa época, as potências tradicionais já exerciam um domínio muito grande nessa região, principalmente o Reino Unido, né, a região da Inglaterra, e a França. Então, eram países que já dominavam esse jogo imperialista e vê com uma certa desconfiança o fortalecimento, principalmente da Alemanha nesse processo, né? Então, a Alemanha, ela se unifica com um desejo de expansão, com um desejo agressivo de se expandir e conquistar colônias na África e na Ásia, né? E aí, para poder concorrer com o Reino Unido, eles vão se aliar à Itália, que também tinha se formado ali, se unificado, e ao Império Austro-Húngaro, e vão formar a Tríplice Aliança. A gente ainda não está falando da guerra, a gente está falando só sobre uma questão comercial e política. Então, são países que se formam para se apoiar em termos comerciais e políticos. E para conter o avanço da Alemanha, o Reino Unido, a França e a Rússia vão se articular, formando uma espécie de uma frente para tentar conter essa expansão, né, da Itália e da Alemanha. Então, vão formar a Tríplice Entente. Nesse mapa, a gente pode observar, então, essa divisão, como é que se configurava, né, em termos geográficos. O que está em rosa são essas potências centrais, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e o que está em verde, então, são essas potências já tradicionais, as potências que já estavam no jogo imperialista antes desses processos de unificação, que são, né, a França, a Rússia e o Reino Unido, além da Irlanda. A guerra, ela começa com um conflito muito pontual, um conflito muito regional, que ocorre entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Então, na região da Bósnia, tá, existiu um movimento um interesse da Sérvia muito grande em se expandir por aquela região, que era uma região, então, sob influência do Império Austro-Húngaro. E a Sérvia começou a fomentar um sentimento nacionalista, um sentimento de pertença a um conjunto diferente do Império Austro-Húngaro. E na tentativa de acalmar os ânimos e evitar um movimento separatista, uma incorporação à Sérvia, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele decide visitar essa região para tentar conversar com as pessoas, conversar com as lideranças locais e tirar de ideia esse projeto, né, de ter um grupo político próximo à Sérvia. Só que nessa visita ele vai ser assassinado, né? Esse assassinato ele vai acontecer no dia 28 de junho de 1914. Então é durante uma visita do arquiduque à região de Sarajevo. Que vocês podem ver, então, ele sendo recebido na cidade, ele com a esposa dele, a duquesa Sofia. Então, eles estão preparando aí para poder fazer um passeio de carro pelas ruas da cidade. Acabam sendo surpreendidos por um atirador que vai alvejar os dois e vai acabar, através desse ataque, vai acabar matando os dois, né, nessa visita, que era uma tentativa de acalmar os ânimos e de trazer paz aí para essa região e para o Império Austro-Húngaro. Quando a gente usa essa palavra estopim, né, que quer dizer ali o gatilho, o começo, né, o que engatilhou essa guerra que envolveu tantos países, que envolveu em todos os continentes do mundo, o que aconteceu então? Qual foi o estopim? Qual foi o gatilho? Foi esse assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Com o assassinato, a Alemanha passou a pressionar
o Império Austro-Húngaro por uma retaliação. Como assim? Vocês perderam, então, o herdeiro do trono de vocês e não vão fazer nada? Vocês vão deixar a Sérvia sair dessa, sabendo que a Rússia articula essa expansão da Sérvia, que a Rússia tem interesse nisso, né? Então a Alemanha começa a pressionar o Império Austro-Húngaro por uma retaliação. E a partir daí a Rússia, com medo que esse conflito desse uma expansão para o Império Austro-Húngaro também, ele vai declarar apoio à Sérvia. Então, a partir daí, todas aquelas alianças que nós vimos, né, tanto do lado da Tríplice Entente quanto do lado da Tríplice Aliança, elas começam a se movimentar, já prevendo que a partir daquilo ali, da influência da Alemanha, todo aquele jogo imperialista, todo aquele domínio, tanto do Reino Unido quanto da França naquela região, tudo isso estava ameaçado, inclusive também a influência russa nos países do leste europeu e nessa região do Império Austro-Húngaro, Bósnia e Sérvia. Esse conflito mundial ele vai ser muito diferente, não só em termos do envolvimento de outros países no processo, nesse alcance global que ele tem, mas também com relação às estratégias que são utilizadas ao longo dessas batalhas, principalmente pela Alemanha, tá, gente? Principalmente pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro nesse processo. Até então, a Europa ela tinha uma tática de guerra muito tradicional, que eram as cavalarias, né? Tinha uma espécie de ética dentro desse processo. E a partir daí, a gente vai acompanhar várias inovações nesse sentido, né? Tanto por parte da experiência da Guerra de Secessão, da Guerra Civil Americana, aquela guerra das trincheiras, a Europa não conhecia essa tática de guerra. Isso aí vai ser levado para lá. A guerra de trincheiras, a estratégia, então, de ter aquele posicionamento camuflado, né, através daquelas valas que eram cavadas ali nos terrenos, pela primeira vez a Europa vai ter uma experiência de guerra semelhante àquela. E não era uma guerra considerada muito ética, porque era visto como uma espécie de trapaça, porque o exército adversário tinha que encarar frente a frente, face a face, os seus opositores, e não era isso que acontecia nesse processo. E outra questão também que se viu a partir dessa guerra foi a utilização de armas químicas, de tanques de guerra e de submarinos. Então, tudo isso, estratégia aí que os alemães desenvolveram, né? Carros blindados, armas com poder de letalidade muito maior. Então, isso foi visto como um horror, né? Como uma possibilidade da tecnologia fornecer elementos para uma destruição em massa nesse período. Embora a guerra tenha começado em 1914, né, é a partir de 1915 que nós vamos poder observar uma configuração nova de alianças que vai dar essa característica de um conflito mundial para a guerra. Né? A Itália, só pontuando, né? A Itália, embora a Itália fizesse parte da Tríplice Aliança, a Itália estivesse próxima à Alemanha, né? Por conta da trajetória de unificação, a Itália ela se mantém neutra, ela não se manifesta até 1915. E quando ela se manifesta, ao invés dela se aliar à Alemanha, né, ela vai se aliar, né, na verdade, à Tríplice Entente. Ela vai dar o apoio à França e à Inglaterra, né, ao Reino Unido. Ela não vai apoiar os alemães. E nesse mesmo processo, os Estados Unidos, embora de longe, eles também têm interesse nesse conflito, porque eles viam a expansão da Alemanha como uma ameaça aos interesses, né, aos negócios comerciais dos Estados Unidos. Então, a partir dali, eles começam a enviar ajuda financeira e, não satisfeitos por conta do avanço alemão, a Alemanha investe muito, investe pesado na indústria de guerra, em armamento e nessas novas tecnologias bélicas, eles vão enviar tropas para lutar, né, nesse conflito mundial. E o Brasil também, tá, gente? O Brasil não fica de fora, não. O Brasil e a Argentina, eles vão seguir os Estados Unidos e vão ingressar também no conflito do lado da Tríplice Entente. Então, contra a Alemanha, contra o Império Austro-Húngaro. Eles vão lutar ao lado
do Reino Unido ao lado da França e ali também junto com os Estados Unidos, que vem da América, não é? Então são países que vão mandar tropas do continente americano para apoiar esse conflito mundial. Esse mapa ele busca ilustrar o alcance desse conflito. Então vocês podem observar, tudo que está em laranja no mapa são regiões correspondentes aqui à Tríplice Aliança. Então aqui vocês vão observar, tá? A Alemanha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, tá? E aqui as colônias, né? As colônias de domínio dessas regiões. Então a gente tem aqui, né, o Sudeste Africano, que é domínio da Alemanha, a África Oriental também, domínio da Alemanha, a região de Camarões, tá? Também uma região próxima que é o Golfo da Guiné, e lá na Ásia, a Nova Guiné Alemã. Então, olha só, isso aqui eram as colônias da Alemanha, tá? Fora aqui dessa região, né? Então, era o que a Alemanha conseguiu alcançar na corrida imperialista até então. Essas áreas aqui em roxo são as áreas da Tríplice Entente. Então, a gente vê o Reino Unido, França, aqui então a Rússia fazendo parte disso, né, desse processo. As colônias na África, as colônias aqui da França, não é? Da Bélgica também fazendo parte. O que está enriscado aqui, tá? Essas regiões aqui, são regiões que fazem parte, eram possessões britânicas antes, né, dessa corrida imperialista. Então, a gente tem aqui a região do Canadá e da Austrália, né, e algumas outras regiões aqui também fazendo parte desse processo já imperialista, que é a região da Índia, e aqui algumas possessões também, o Egito, o Sudão. Então, isso tudo para vocês verem a dimensão da Inglaterra, não é? Do domínio da Inglaterra. Então, era a maior potência capitalista que nós tínhamos nesse jogo imperialista. E aqui, né, nessas regiões mais clarinhas, aqui são as regiões que vão lutar, né, que vão se aliar aqui à Tríplice Entente. Então, os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina também, mais tarde aqui, a China. Então, são regiões que vão participar disso. E o que está aqui em laranja claro são regiões que vão ficar neutras nesse conflito mundial. Então, até aqui vocês puderam observar a dimensão. Por isso nós chamamos de guerra mundial, porque é uma guerra que ela vai mobilizar regiões do mundo todo, não apenas uma região específica. Embora os conflitos ocorram na Europa, tem outros países aí de continentes diferentes mobilizados. O mundo se mobiliza nesse conflito. Tá certo, pessoal? Então, nós paramos por aqui. No próximo momento, nós vamos ver uma outra parte, o desfecho desse conflito mundial e as consequências que ele acarretou. Tá bom? Fiquem bem, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.